Fala, meus amores, JP Biologia Born aqui na área para falar sobre um tecido de grande importância, principalmente para o sistema, circulatório e para os outros sistemas também, tá certo? Que obviamente irão receber nutrientes e também gases advindos desse tecido, tá? A gente está falando necessariamente do tecido sanguíneo, e que o tecido sanguíneo tem uma extrema importância no nosso organismo, tá certo? Aí, vê só, quais as funções do tecido sanguíneo? Pessoal, o tecido sanguíneo tem uma função principal de transporte. É a principal rodovia, a principal via de transporte de substâncias e células do nosso organismo, tá? Então, o tecido sanguíneo, ele é, na verdade, um tecido de transporte de nutrientes, de excretas, de gases, tá certo? De hormônios, de anticorpos, etc, 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 tá? Então, diversas substâncias são transportadas, tá, através desse tipo de tecido aí, tá bom? Esse tipo de tecido ele é formado por uma parte líquida, que é o plasma, que a gente chama de plasma, tá? E uma parte, entre aspas, sólida, que a gente chama de elementos figurados, tá? Que são, na verdade, as células, tá certo? Ou fragmentos celulares, que é o que nós chamamos de elementos figurados, tá bom? Aí, vê só. Quem são esses elementos figurados? Elementos figurados, né? Os elementos figurados são necessariamente, glóbulos vermelhos, que são hemácias, glóbulos brancos, que são os leucócitos, tá? E também as plaquetas, que são, na verdade, fragmentos celulares de megacariócitos, tá bom? Já o plasma sanguíneo, ele apresenta aí, uma constituição basicamente 90% de água, tá? E os outros 10% ele é composto por diversas substâncias orgânicas, como proteínas, aminoácidos, lipídios, glicose, vitaminas, excretas nitrogenadas e também íons minerais, tá bom? Como sódio, cloro, potássio, cálcio, fosfato, etc, etc, etc. Tá bom? Já aqui, pessoal, nós temos as principais características dos glóbulos vermelhos, tá certo? Ou hemácias ou eritrócitos, tá? Os glóbulos vermelhos, ou hemácias ou eritrócitos, são células são células discoides anucleadas, tá? E bicôncavas. São células bicôncavas discoides anucleadas. Era isso que eu queria dizer, tá certo? Além disso, pessoal, são as células mais numerosas do nosso tecido sanguíneo. São as células mais prevalentes do tecido sanguíneo, tá bom? E essas células são células que apresentam, um baixo metabolismo, tá certo? Uma baixa atividade metabólica, e são células que não se dividem. Aí você pergunta, JP, mas como é que surgem os eritrócitos? Como é que surgem aí as hemácias? De onde é que eles vêm? Aí é simples. As hemácias, ou eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, são oriundos de um tipo celular chamado de eritroblasto, tá? E como é que ocorre a formação dessas hemácias? É bem simples. O eritroblasto é uma célula com alta atividade metabólica, tá certo? Aí o que acontece com ela? Primeiramente, ela se divide, não se divide, mas se diferencia em reticulócito, tá? E o momento em que ela está se diferenciando em reticulócito, ela termina perdendo o núcleo, tá? Então, o eritroblasto é uma célula que apresenta núcleo e, ao perder, se diferencia em reticulócito, tá bom? Já o reticulócito termina perdendo as suas organelas de modo geral, tá? Perde aí mitocôndrias, complexo golgiense, várias organelas os eritrócitos terminam perdendo, tá certo? Os eritrócitos não, perdão, os reticulócitos. Aí, esses reticulócitos, por sua vez, ao perderem as organelas, eles terminam se diferenciando em hemácias, em eritrócitos, em glóbulos vermelhos, tá certo? Então o caminho é esse: eritroblasto perde núcleo, forma reticulócito. Reticulócito perde organelas, forma eritrócito, tá bom? Aí, vê só. Além disso, tá? Essas células que são as hemácias têm como principal função o transporte de gases, oxigênio e gás carbônico, tá bom? E o processo de destruição das hemácias, quando as hemácias estão velhas, quando não servem mais para o transporte de gases, esse processo é chamado de hemocaterese, tá? A hemocaterese é um processo de destruição das hemácias
que é realizado principalmente, né, pelas células de Kupfer que estão presentes no fígado, tá? Em que as células de Kupfer são necessariamente macrófagos presentes no fígado, tá? E também essa hemocaterese também ocorre lá no baço, tá certo? Que é um órgão que vai auxiliar na destruição das hemácias também, tá bom? Aí, pessoal, quando as hemácias elas estão, né, em pequenas quantidades no sangue, tá certo? Nós dizemos que o indivíduo está com anemia, tá bom? E quando o indivíduo apresenta muitas hemácias no sangue, nós dizemos que o indivíduo está com hiperglobulia, tá certo? É quando ele apresenta muitas hemácias no sangue, tá? Quando precisa haver uma reposição de hemácias, tá certo? Precisa necessariamente, né, ocorrer através de um hormônio chamado de eritropoetina. A eritropoetina ela é um hormônio que induz a produção de hemácias a partir dos eritroblastos, tá? Em que para haver a produção dessas hemácias, tá certo? Precisa haver de maneira indispensável a vitamina B12, tá certo? Ferro, tá bom? E o ácido fólico, tá? São os principais componentes que servem necessariamente para a produção, para estimular, né, e para auxiliar na produção de hemácias a partir de eritroblastos, tá certo? É aqui, pessoal, nós temos, né, um esquema que mostra necessariamente como ocorre o transporte de oxigênio através das hemácias, tá? Então tem aqui, ó, transporte de oxigênio. Pessoal, o que eu não falei para vocês é que dentro das hemácias existe um complexo M, né, que é um complexo proteico chamado de hemoglobina. É essa hemoglobina que vai, de certa forma, reter os gases, tá? Para auxiliar, né, no caso a hemácia, a transportar esses gases. Então, dentro das hemácias, há a hemoglobina que vai, de certa forma, aprisionar os gases para que ocorra o transporte deles, tá certo? Então, o transporte de gases ocorre através da hemoglobina que está dentro das hemácias, tá? Para haver a formação dessa hemoglobina, precisa haver o auxílio de um tipo de mineral chamado ferro. Então, o ferro é um componente indispensável para a formação da hemoglobina. Aí, olha só, quando essa hemoglobina ela reage com o oxigênio, já que a hemoglobina transporta gases, tá? Então, quando a hemoglobina ela reage com o oxigênio, nós dizemos que ocorreu aí a formação de uma oxihemoglobina. Então, a mais uma vez, motos para atrapalhar, né, a nossa aula, mas tudo bem. Mas veja só, a oxihemoglobina, tá? Ela é, na verdade, uma associação existente entre o oxigênio e a hemoglobina, tá certo? Lembrando que cada hemoglobina tem a capacidade de reter 4 oxigênios, tá certo? Essa ligação entre a hemoglobina e o oxigênio é uma ligação instável, tá? Em que o oxigênio consegue se desprender com facilidade da hemoglobina, tá? Esse processo de captura do oxigênio para ver o transporte dele ao longo da corrente sanguínea, esse processo ele é chamado de hematose e ocorre no nosso sistema respiratório, tá? Mais precisamente nos alvéolos pulmonares. Então, pessoal, entre os alvéolos pulmonares e os capilares associados a eles é que ocorre esse processo de hematose, que é o processo de captura necessariamente de oxigênio e eliminação de gás carbônico, tá? No nosso sistema respiratório, tá bom? Aí, ó, uma informação bastante interessante que eu gostaria de falar para vocês é que existe basicamente 2 tipos de hemoglobina. Uma hemoglobina fetal, tá? E uma hemoglobina adulta. A hemoglobina fetal, ela é mais eficiente em termos de captura do oxigênio, tá? E a hemoglobina adulta, ela é menos eficiente em termos de captura do oxigênio. Isso implica, né, em uma situação em que o oxigênio, ele, né, na corrente sanguínea de uma mãe, de uma mulher que está gestante, né, e obviamente está gerando uma criança, está gerando um feto, tá? Na corrente sanguínea dessa mãe, mais preferencialmente, né, o oxigênio se adere às hemácias que apresentam hemoglobina fetal, tá? Do que necessariamente se associam às hemácias que apresentam hemoglobina adulta,
Tá certo? Mais uma vez, uma moto para atrapalhar a nossa aula. Como eu adoro essas motos, vocês não têm noção, né? Maravilha. Aí vejam só, como eu estava falando aqui, tá? Em uma mulher gestante que está gerando um feto, tá certo? O oxigênio preferencialmente se adere à hemoglobina fetal, tá? Fazendo com que o oxigênio seja, de certa forma, direcionado com maior intensidade para a placenta, o cordão umbilical, chegando até o feto que está em desenvolvimento, tá certo? Óbvio que a hemoglobina adulta da mãe, que vai de certa forma, né, fornecer oxigênio para os tecidos da mãe, não vai deixar de reter oxigênio, tá? Mas o fato da hemoglobina fetal ter uma ligação mais estável com o oxigênio faz com que o oxigênio preferencialmente se ligue à hemoglobina fetal do que se ligue à hemoglobina adulta, tá certo? Mas lembrando que a presença da hemoglobina fetal nas hemácias, ela auxilia, tá certo? Na preferência do oxigênio para, né, obviamente, essa hemoglobina, o que auxilia, né, de certa forma, na condução de oxigênio para a criança durante a gestação. Então, ter hemoglobina fetal, tá certo? Direciona mais oxigênio para a criança em desenvolvimento, auxiliando assim no desenvolvimento dela, tá bom? Aí o que acontece? Com relação agora ao transporte de gás carbônico, pessoal. O transporte de gás carbônico, ele envolve basicamente duas etapas, tá? Duas etapas de condução desse gás, tá certo? Primeiramente, né? Vamos falar aqui inicialmente de dióxido de carbono, de CO2, tá? Pessoal, o dióxido de carbono, que é o CO2, quando reage com a hemoglobina, tá? Ocorre a formação de um composto que nós chamamos de carbohemoglobina. A carbohemoglobina é a junção do dióxido de carbono com a hemoglobina, beleza? Aí vejam só, esse CO2, ele tem algumas propriedades diferentes, tá? Do oxigênio. O primeiro deles, a capacidade de dissolução do gás carbônico é maior, tá? Ele é mais solúvel. Pelo fato dele ser mais solúvel, perdão, esse CO2 ele mais facilmente se dilui, né? Ele é diluído no plasma sanguíneo, tá certo? Além disso, né, esse gás carbônico, esse CO2 também facilmente se agrega a algumas proteínas que ficam imersas no sangue, tá? Que não estão relacionadas às células diretamente, tá certo? Formando aí componentes carboproteicos, tá bom? Aí vejam só, parte do sangue, tá? Parte do CO2, cerca de 5% do CO2, tá? Fica dissolvido no plasma sanguíneo. Cerca de 25% desse CO2 fica associado a proteínas, tá? E os outros 70% do CO2, eles em algum momento se associam às hemácias para serem conduzidos ao longo da corrente sanguínea, tá? Agora nós vamos falar sobre a associação do CO2 com as hemácias. Como é que ela ocorre? Primeiro de tudo, existe uma enzima chamada de anidrase carbônica, tá? Em que essa enzima anidrase carbônica é uma enzima, pessoal, que age diretamente, tá? Nessa reação existente entre o CO2 e, né, a hemácia, para que esse CO2 seja agregado, né, pela hemoglobina presente na hemácia. Aí como é que vai acontecer? Primeiramente, o CO2, tá? Ele, mais uma moto horrorosa passando, hoje tá fogo. Aí vejam só, o CO2, tá? Para que ele consiga penetrar na hemácia, perdão, ele precisa da ajuda da anidrase carbônica, tá? Então ele penetra na hemácia. Ao penetrar na hemácia, ele reage com uma molécula de água, formando aí um ácido carbônico. Só que acontece? Nesse início, pessoal, nessa primeira etapa, desde o momento em que o CO2 reage com a água, formando ácido carbônico, né? Logo após que isso ocorre, esse ácido carbônico já se dissocia, tá? Devido a propriedades químicas da própria hemácia naquele momento. Então, pessoal, no momento em que, né, o CO2 ele entra na hemácia, tá? E se agrega aí a molécula, se junta à molécula de água,
formando aí o ácido carbônico, após a formação desse ácido carbônico, logo em seguida há a dissociação dele, tá certo? Liberando aí um íon carbonato, tá certo? Um íon bicarbonato e também liberando aí um hidrogênio, tá? Esse hidrogênio permanece na hemácia, ele vai ficar lá na hemácia bonitinho alojado. Já o íon bicarbonato, ele termina saindo da hemácia, tá certo? E indo para o plasma sanguíneo, tá bom? Então o que acontece? A primeira fase aí de condução do gás carbônico do CO2. O CO2 entra na hemácia a partir da anidrase carbônica, reage com a água. Ao reagir com a água, forma aí o ácido carbônico. Esse ácido carbônico se dissocia, formando aí hidrogênio, tá? E íon bicarbonato separados. O hidrogênio permanece na hemácia. O íon bicarbonato ele termina saindo da hemácia e indo para o plasma sanguíneo. Quando chega no plasma, esse íon bicarbonato é conduzido através do plasma, né, no sangue, ao longo de toda a corrente sanguínea e termina chegando até os alvéolos pulmonares, chegando mais especificamente nos capilares que estão associados a ele, tá certo? Então esse íon bicarbonato, tá, chega até os capilares que estão associados aos alvéolos pulmonares e lá vai acontecer a segunda etapa do transporte de CO2. Tá? Chegando lá, tá certo? Nesses capilares aí que estão associados aos alvéolos pulmonares, esse íon bicarbonato ele entra novamente na hemácia. Quando ele entra novamente na hemácia, ele reage, né, com o hidrogênio que já estava alojado lá. Quando ele reage com o hidrogênio que já estava alojado lá, mais uma vez a enzima anidrase carbônica, tá? Ela vai agir, só que dessa vez sobre necessariamente o ácido carbônico que é formado, tá certo? A partir da associação entre íon bicarbonato e hidrogênio, tá? Então vou recapitular. O íon bicarbonato entra na hemácia, reage com o hidrogênio, tá certo? Beleza? E forma aí, né, o ácido carbônico, tá? Quando esse ácido carbônico ele é formado, ele sofre a ação necessariamente da anidrase carbônica mais uma vez. Quando ele sofre a ação da anidrase carbônica, vai haver a dissociação desse ácido carbônico, liberando aí água e liberando CO2, tá? Então, após a formação do ácido carbônico, a anidrase carbônica age sobre ele, liberando assim água e CO2. Essa água permanece na hemácia. O CO2 termina sendo liberado da hemácia através dos capilares, atingindo aí os alvéolos pulmonares e saem na nossa expiração, tá certo? Então, vou recapitular essa segunda etapa aí, tá? O bicarbonato, né? O íon bicarbonato, ele entra na hemácia, tá certo? Reage com o hidrogênio, formando ácido carbônico, tá certo? A anidrase carbônica age sobre esse ácido carbônico, liberando aí água e CO2. A água fica retida na célula e o CO2 é liberado, saindo aí, né, da hemácia, né, partindo aí dos capilares sanguíneos e indo até os alvéolos pulmonares, onde esse CO2 ele vai ser liberado através da nossa expiração, tá? Aí, ó, só fazendo uma grande observação. Com relação ao CO, que é o monóxido de carbono, a situação ela é diferente. Eu não vou destrinchar aqui a cascata de transporte do CO, tá? Mas o que eu vou falar é o seguinte: o monóxido de carbono, quando ele se associa à hemoglobina, ele apresenta uma ligação extremamente estável. Tão estável, que ele termina impedindo uma possível ligação dessa hemoglobina com o oxigênio, tá? Então, uma pessoa quando inspira o CO, tá? Ela termina sofrendo alguns efeitos, caso inale esse CO em grandes quantidades, tá? Podendo sofrer alguns sintomas, como é o caso aí de náuseas, tontura, desmaio, falta de ar e podendo aí morrer, né, vir a óbito por asfixia.
Então, inalar muito monóxido de carbono pode promover aí a asfixia e a morte por ela, tá certo? Lembrando aí que o monóxido de carbono, quando reage com a hemoglobina, ele forma aí a carboxihemoglobina, tá certo? Que já é um outro componente, não esquece. Com o oxigênio, né, hemoglobina mais oxigênio forma a oxihemoglobina, tá? CO2, que é o dióxido de carbono com a hemoglobina, vai formar a carbohemoglobina, tá bom? E o CO, que é o monóxido de carbono, quando reage com a hemoglobina, vai formar a carboxihemoglobina, tá? Então não esquece, CO junto com a hemoglobina forma a carboxihemoglobina, tá? CO2 com a hemoglobina forma a carbohemoglobina. E o oxigênio mais a hemoglobina forma a oxihemoglobina, tá? Com relação agora, pessoal, rapidinho, deixa eu tomar uma água aqui. Tô com a garganta bem ruim porque eu tô dormindo no hospital com o meu pai. Ele fez a cirurgia, né? Semana passada, saiu da UTI e tal. Ele tá no quarto já, eu tô dormindo com ele lá, né? Todos os dias. E, velho, dormir no hospital é ruim demais. Sem contar que o ar-condicionado não ajuda, né? Então eu tô bem ruim da garganta de verdade. Tá, pessoal, deixa eu só fechar minha varanda rapidinho aqui, né? Não tem problema, né? Eu sei rapidinho, um segundo, vou só fechar minha varanda aqui por causa dessas motos barulhentas. Vou ficar no calor, mas a gente não vai ter ruído, um momentinho. Voltei. Olha só. Com relação agora às plaquetas, eu sei que as informações sobre as plaquetas estão mais no final, né, desse capítulo aí. Mas eu achei mais coerente a gente mudar a ordem de conteúdos, né, do fluxo de conteúdos nesse capítulo, tá? Aí, pessoal, agora a gente vai falar sobre as plaquetas. Pessoal, as plaquetas são fragmentos celulares anucleados, obviamente, oriundos de um tipo de célula chamada de megacariócito, tá? Os megacariócitos, né, eles são oriundos da medula óssea vermelha, tá certo? Tecido hematopoético, tá bom? Em que essas plaquetas, né, ou trombócitos, né, que são fragmentos celulares anucleados, elas apresentam algumas microvilosidades, tá? E essas microvilosidades estão associadas a um tipo de enzima chamado de tromboblastina, tá certo? O que seria essa tromboblastina e qual a função das plaquetas? Galera, as plaquetas, elas agem diretamente no processo de coagulação, na cascata de coagulação, tá? Dando início a essa cascata, tá certo? Deflagrando essa cascata de coagulação através do uso dessa enzima chamada de tromboblastina, tá bom? Aí, ó, quando uma pessoa apresenta poucas plaquetas no sangue, ela apresenta aí uma trombopenia, tá certo? Quando ela apresenta aí muitas plaquetas no sangue, ela apresenta aí uma trombocitose, tá? Lembrando aí, né, que uma trombocitose pode auxiliar em uma doença chamada aí de trombose venosa profunda, tá? Em que ela, né, é característica pela formação de coágulos na corrente sanguínea, tá? E a trombopenia, ela pode ser característica aí de algumas doenças infecciosas, como é o caso aí, por exemplo, da dengue hemorrágica, tá bom? Aí vejam só, como é que funciona aí a cascata de coagulação? É bem simples. Quando ocorre uma lesão em um tecido, tá bom? Vão ocorrer aí duas etapas básicas, tá? Duas etapas básicas, tá? No processo de coagulação sanguínea. Antes de explicar essas etapas, eu preciso falar dos personagens que estão envolvidos aí nesse processo, nessa cascata de coagulação sanguínea. Tá certo? Estou levantando as pernas aqui nas cadeiras. Aí vejam só. Quem são os personagens que estão presentes nessa cascata de coagulação sanguínea? Primeiro de tudo, as plaquetas, tá? Óbvio que eu já falei delas para vocês que vão deflagrar esse processo, tá? E existe também um fator de coagulação sanguínea, tá? Chamado de protrombina. A protrombina, né, é um fator de coagulação sanguínea que é um precursor, tá, de um outro componente chamado de trombina, tá? Então a protrombina é um componente aí, tá certo, que vai agir na cascata de coagulação sanguínea, tá certo? Em que essa protrombina, ela é um precursor da trombina, tá bom? Aí vejam só.
Outro componente aí, né, da nossa cascata de coagulação sanguínea é o fibrinogênio. O fibrinogênio, tá certo? Ele é, na verdade, um precursor da fibrina, tá bom? Aí o que acontece? Você pensa logo, vejam só, se na cascata de coagulação nós temos aí a protrombina, que é precursora da trombina, e o fibrinogênio, que é precursor da fibrina. Será que a cascata de coagulação tem a ver necessariamente com o processo de conversão de protrombina em trombina e de fibrinogênio em fibrina? Perfeito, tá? A cascata de coagulação tem a ver necessariamente com a conversão desses dois fatores. Só isso. A cascata de coagulação, né, ela ocorre, o processo de coagulação sanguínea ocorre, né, tendo em vista, tendo como objetivo a conversão de protrombina em trombina e depois a conversão de fibrinogênio em fibrina. É assim que funciona e eu vou explicar como é que isso ocorre, tá bom? Aí, ó, antes de eu explicar como ocorre também, eu preciso mencionar uma coisa. Para haver, né, o processo de produção de protrombina principalmente, tá, precisa haver a participação de uma vitamina chamada de vitamina K. Então, a vitamina K, ela é fundamental para o processo de produção de protrombina, tá? Uma avitaminose de vitamina K pode promover processos hemorrágicos, justamente porque iria promover aí uma deficiência em protrombina no organismo daquela pessoa, tá bom? Aí, ó, como é que funciona a cascata de coagulação sanguínea? Beleza? Aí é simples, parece difícil, mas não é. Vejam só. Quando o indivíduo ele sofre uma lesão, né, num tecido, sei lá, cortou o braço, naquele local do corte do braço, tá certo? As plaquetas vão se aglomerar naquela região, tá certo? E vão liberar na corrente sanguínea, tá certo? Aquela substância que eu falei anteriormente, que é uma enzima chamada de tromboblastina. O que é que a tromboblastina vai fazer? Simples. A tromboblastina vai converter protrombina em trombina. Então é isso que vai acontecer, tá? Então a tromboblastina, com o auxílio do cálcio, tá? Olha só, a tromboblastina que é liberada pelas plaquetas com o auxílio do cálcio, tá certo? Vai converter protrombina em trombina, beleza? Então massa, já houve a conversão aí de protrombina em trombina, tá certo? Já a trombina, o que é que ela vai fazer, galera? A trombina, ela vai simplesmente atuar na conversão de fibrinogênio em fibrina. Então a trombina vai atuar na conversão de fibrinogênio em fibrina, em que essa fibrina é uma rede de fibras, pessoal, que vai auxiliar na coagulação sanguínea. Como é que vai funcionar isso daí? A fibrina é uma redezinha de fibras, tá, que vai se formar no local da lesão, tá, em que essa rede de fibras vai funcionar como se fosse uma rede de pesca. Ao passo que vários componentes do sangue passam por essa rede de pesca, esses componentes vão ficando presos, até formar o coágulo. Então o coágulo, ele se forma graças à fibrina, que é uma redezinha que se forma no local da lesão, tá? E ao passo que o sangue flui por essa redinha aí, tá? Alguns componentes sanguíneos vão ficando presos nela, vão ficando presos, formando lá, né, o coágulo naquele local, tá certo? Aonde teve a lesão, tá bom? Então é bem simples. Formou uma redinha, que é a fibrina. Depois que forma essa redinha lá na lesão, os componentes sanguíneos que vão passando vão ficando presos nessa rede, formando ali o coágulo, né, que vai, de certa forma, interromper o sangramento do local daquela lesão ali, tá certo? Então nós temos aí a formação do coágulo de fibrina, tá certo? Que é muito importante, tá, para a cicatrização, muito importante aí para interromper uma possível lesão, tá bom? Então o que bexiga é a casquinha da ferida. A casquinha da ferida, tá, é a fibrina, juntamente com vários componentes sanguíneos que ficaram presos nela, tá? Que formaram um coágulo ali, tá certo? Sofreu um processo de desidratação, secou, tá? E logo abaixo daquela casquinha está havendo um processo de cicatrização.
em que naquele processo de cicatrização, né, vários componentes do tecido conjuntivo propriamente dito são importantíssimos para ver a regeneração daquele tecido, tá bom? Então é assim que ocorre a cascata de coagulação sanguínea. Aí vê só, agora pessoal, deixa eu só tomar um gole d'água. Agora pessoal, com relação necessariamente, tá, aos leucócitos. Os leucócitos ou glóbulos brancos, tá, são células que são muito importantes para o nosso organismo, pois são células de defesa, tá? São células nucleadas, tá, que podem apresentar formas diferentes dos seus núcleos e podem apresentar ou não grânulos, tá? Por essas características de presença ou ausência de grânulos, tá, e pela diferença de morfologia dos núcleos, tá, esses leucócitos ou glóbulos brancos podem receber nomes diferentes e podem ser classificados de maneiras diferentes, tá certo? Aí, ó, esse tipo de célula é produzida pela medula óssea, tá? E elas são maturadas, sofrem um amadurecimento através dos órgãos linfóides no sistema linfático. Aí, ó, com relação à classificação desses leucócitos, né? Esses leucócitos, como eu falei para vocês, para serem classificados, levam em consideração principalmente aí, a priori, a presença ou a ausência de grânulos, tá? Os leucócitos que apresentam grânulos são chamados de granulócitos, beleza? Que são conhecidos como, né, eosinófilos, neutrófilos e basófilos, que são os granulócitos. Quem são os granulócitos? Eosinófilos, basófilos e neutrófilos, tá certo? Principalmente, tá? Principalmente. Aí vejam só, e quem não apresenta grânulos são os agranulócitos, beleza? Então, os agranulócitos não apresentam grânulos, que são os monócitos e linfócitos, tá certo? Aí você pergunta, quem bexiga são esses grânulos? O que são esses grânulos? Esses grânulos são necessariamente os lisossomos, pessoal. São os lisossomos. JP, né? Só lisossomos não. Tem outros componentes também, tá? Que caracterizam esses grânulos, mas especialmente são os lisossomos, tá? Atualmente sabe-se que não são somente lisossomos, mas majoritariamente são lisossomos sim. Tá certo? Aí vê só. São células que apresentam uma vida meio curta, tá? Em que essas células, né, quando elas não são mais funcionais, elas são destruídas por um tipo específico de leucócito, tá? Por um tipo específico, né, de leucócito aí fagocitário, tá? Que são as células de Kupffer, né, que são um tipo de macrófago presentes no fígado, tá? Então, pessoal, quando os leucócitos não servem mais, eles são destruídos, né, por um tipo de leucócito chamado de célula de Kupffer, em que essas células de Kupffer, né, são macrófagos presentes no fígado, tá certo? Podem ser destruídas também no baço, tá bom? Aí vejam só, quando o indivíduo ele apresenta poucos leucócitos, ele apresenta aí uma leucopenia, tá? Essa leucopenia, uma ausência de leucócitos, caracteriza necessariamente doenças, né, imunossupressoras, como é o caso, por exemplo, do lúpus, né, e o caso, por exemplo, aí da AIDS, tá certo? E um aumento muito considerado de leucócitos representa aí, né, uma leucocitose, em que nesse caso é característico de uma possível infecção por parasita, tá bom? Então, um número muito alto de leucócitos, né, uma leucocitose, um número anormal de leucócitos, né, caracteriza aí uma possível infecção, tá? E um número muito reduzido de leucócitos, né, uma leucopenia, caracteriza aí um tipo de doença, né, imunossupressora, beleza? Aí vejam só, o primeiro tipo de leucócito que a gente vai estudar, tá certo? São os neutrófilos, beleza? Os neutrófilos, pessoal, são leucócitos, tá certo? Que são bem abundantes, tá? No nosso organismo, bem abundantes de verdade, tá? E eles apresentam um núcleo trilobulado, tá? É um núcleo que apresenta basicamente 3 lóbulos, tá? E esse tipo de leucócito
ele é um leucócito granulócito, que tem grânulos no seu interior, tá? Esse leucócito aqui, o neutrófilo, ele é uma célula fagocitária, tá? Que fagocita agentes infecciosos, tá? E que, pessoal, quando essa célula, né, ela morre, tá? Depois que ela fagocita uma bactéria, destrói a bactéria, e essa célula morre, liberando assim a bactéria morta e algumas toxinas pertencentes à própria bactéria, tá? Um aglomerado de neutrófilos e bactérias mortas com toxina, a gente dá um nome a isso de pus. Então, o pus, né, que é formado, deixa eu ver, encravou a unha, tá saindo pus, aquele pus, pessoal, ele é na verdade um aglomerado de neutrófilos mortos, tá? Com bactérias mortas e toxinas oriundas da própria bactéria, tá certo? Ou toxinas oriundas também do neutrófilo, tá? Então o pus, né, ele é um aglomerado, né, de neutrófilos com toxinas e bactérias mortas, tá? Em que o neutrófilo morreu, né, logo após aí a fagocitose em que ele realizou, né, fagocitando aí a bactéria, tá bom? Aí, ó, os neutrófilos mortos de maneira individual, nós chamamos eles de piócitos. Então, neutrófilos mortos são chamados de piócitos, tá? E o pus, ele é um aglomerado aí de neutrófilos mortos com bactérias mortas e toxinas, tá bom? Agora, com relação aos eosinófilos, pessoal, os eosinófilos, eles são linfócitos, né, granulócitos bilobulados, tá certo? Tem um núcleo formado por 2 lóbulos, tá? Em que são células fagocitárias, mas não são tão abundantes, tá? Elas estão em pequenas quantidades, tá? E elas são mais prevalentes no intestino, tá certo? Em que elas se proliferam melhor, tá? Não melhor, mas apresentam a maior proliferação, digamos assim, tá certo? Em momentos em que o indivíduo apresenta algum tipo de infecção intestinal, tá? Então, os eosinófilos estão presentes principalmente no intestino, tá certo? Em momentos de infecção intestinal, tá bom? Aí, ó, mas mesmo assim eles estão dispostos em pequenas quantidades ao longo de todo o organismo, tá certo? E são células fagocitárias e células grandes, tá? Já os basófilos, pessoal, são células fagocitárias também, tá? Estão também em pequenas quantidades no nosso organismo, tá bom? Apresentam um núcleo aí mais irregular, né? Um núcleo mais amórfico, digamos assim, dismorfo, né? Não sei se existe essa palavra, acho que sim, tá? E além disso, os basófilos, né? Eles apresentam o seu potencial fagocítico mais reduzido, tá? Apesar de apresentarem uma função de fagocitose, né? Eles não utilizam muito essa fagocitose. É uma célula que pode fagocitar, mas ela realiza mais um outro tipo de fenômeno, que é a produção de heparinas e histaminas. Então, as heparinas e as histaminas também são produzidas pelos basófilos, além de serem produzidas pelos mastócitos, que eu falei para vocês quando eu falei sobre tecido conjuntivo, tá bom? Então, os basófilos, eles apresentam capacidade fagocitária, mas eles produzem muito mais, né, heparinas e histaminas do que desempenham essa função fagocitária, tá bom? Já agora, pessoal, a gente vai entrar, né, nos agranulócitos, que são monócitos e linfócitos, tá? Já os monócitos, pessoal, eu já falei deles para vocês quando eu falei sobre tecido conjuntivo. E os monócitos, perdão, são células fagocitárias grandes, tá? Com um núcleo grande e irregular na forma de feijão ou de rim, tá certo? Em que esses monócitos, eles ficam presentes na corrente sanguínea, tá? E eles apresentam a capacidade de migrar da corrente sanguínea para outros locais do corpo, para outros tecidos, tá certo? Esse processo de migração é chamado de diapedese. A depender do local para onde esse monócito migrou, tá? Ele recebe nomes diferentes. Por exemplo, monócito presente no fígado, ele é chamado de célula de Kupffer, né? Monócito presente aí no tecido conjuntivo, ele é chamado aí de macrófago, tá? Monócito presente no tecido nervoso, é chamado de células da glia, né? Ou microglias necessariamente, tá certo? Então nós temos aí, né, vários tipos de células diferentes, né? Em que, na verdade, são monócitos diferenciados que estão presentes em tipos diferentes de tecidos, tá bom? Então nós temos aqui diferentes tipos de
de situações específicas. Lembrando que, né, esse sistema, né, fagocitário, digamos assim, de células fagocitárias, né, principalmente células oriundas de monócitos, tá? Esse sistema é chamado de sistema mononuclear fagocitário, tá certo? De células oriundas a partir de monócitos, tá? Ou sistema retículo endotelial, tá? Então, o sistema retículo endotelial, ele é composto por células fagocitárias que são oriundas principalmente de monócitos, tá? E existem muitos tipos de células que são oriundas de monócitos. As células da microglia, por exemplo, né? As células microglias são células que estão presentes no nosso tecido nervoso, tá? E que vão ser responsáveis principalmente pela fagocitose, né? De possíveis agentes infecciosos no nosso tecido nervoso. É a minha gata aqui louca, aqui brincando com a careta que está no chão. Aí veja só, com relação aos linfócitos, pessoal, os linfócitos, né, são muito importantes, tá? Os linfócitos, né, são células de defesa que são muito abundantes no nosso organismo, tá bom? São células aí que são produtoras de anticorpos, tá? Como os linfócitos B, tá certo? Quando convertidos em plasmócitos, tá? E são células também que auxiliam na imunidade celular. São células também que apresentam, né, apresentam grupamentos celulares específicos que agem diretamente destruindo possíveis invasores, tá? Então os linfócitos podem tanto produzir anticorpos quanto podem agir diretamente sobre o antígeno, né? Sobre o agente invasor ali, o agente infeccioso, tá certo? Aí, ó, essas células elas podem se diferenciar em outros tipos celulares diferentes, tá? Como por exemplo os linfócitos B podem se diferenciar em plasmócitos, tá certo? E existem células também, tá, que podem se diferenciar, como os linfócitos T, podem se diferenciar em outros tipos celulares, como o linfócito T citotóxico, né, linfócitos T supressores e aí por diante, tá? O linfócito T citotóxico, ele é muito interessante, né? Ele é muito importante, tá? Pois ele apresenta uma característica bem específica que eu vou mencionar já para vocês, tá certo? Aí, ó, quais são os tipos de linfócitos? Quais são os grupamentos de linfócitos? São dois. Então, o linfócito B e o linfócito T, tá certo? Que são responsáveis pela nossa imunização. Linfócitos B e linfócitos T, tá? Aí, ó, linfócitos B são responsáveis pela nossa imunidade humoral. JP, o que significa imunidade humoral? É uma imunidade sem moral? Não, aí seria imunidade imoral. Não. Imunidade humoral é a imunidade que está relacionada diretamente à produção de anticorpos. Então, os linfócitos B fazem parte da nossa imunidade humoral. E a minha gata derrubou aqui meu celular, né? Muito obrigado, Lili, né, pela participação na nossa aula de hoje, né? Muito obrigado. Vocês estão vendo tudo, né, que faz parte do meu cenário, como a minha mesa da sala e o meu sofá, né? Aí vejam só, deixa eu voltar aqui agora, né? Muito obrigado, Lili, né, pela participação na aula de hoje. A aula de hoje está sendo muito agitada. Que bárbaro, não é verdade? Tem até um pelinho de gato aqui na câmera. Nossa, que legal, né? Para dar um contraste. Enfim. Aí, olha só. Para dar um contraste muito legal, um pelinho de gato branco. Né? Aí, vejam só. Aí, vejam só. Os linfócitos B, eles atuam diretamente, tá, na imunidade humoral, em que a imunidade humoral é a imunidade que se dá a partir da produção de anticorpos, tá? Produção de anticorpos faz parte de que tipo de imunidade, JP? Imunidade humoral, em que os linfócitos B participam. De que forma, galera? Os linfócitos B são células, tá, que se diferenciam, tá certo, em um outro tipo celular muito importante, que são os plasmócitos. São eles, os plasmócitos, que produzem as imunoglobulinas, que são os anticorpos, tá certo? Então, os linfócitos B se diferenciam em plasmócitos, tá? Que são células produtoras de anticorpos, tá certo? Então, como é que isso acontece? Simples, no local onde tiver uma demanda muito grande de anticorpos, os linfócitos B chegam lá, tá? Se diferenciam em plasmócitos, tá certo? Produzindo anticorpos que vão combater a possível infecção,
tá bom? Aí vejam só, esses linfócitos B são células que se locomovem a partir de movimentos ameboides, tá? E são produzidas aí pela medula óssea vermelha, beleza? Já os linfócitos T fazem parte, pessoal, aí da nossa imunidade celular, em que nós, né, na imunidade celular, nós vamos ter células que vão agir diretamente no combate, tá certo? De possíveis agentes infecciosos. Então, na imunidade celular, tá? Nós vamos ter aí, tá certo? Células atuando diretamente, beleza? Aí vejam só, né? Esses linfócitos, pessoal, são células muito, mas muito abundantes, os linfócitos T, tá certo? E eles, pessoal, são produzidos de certa forma, né, na nossa medula óssea vermelha e são diferenciados em órgãos linfóides, como o timo, por exemplo, tá certo? E existem 3 tipos, basicamente, de linfócitos T. Existem os linfócitos T citotóxicos, conhecidos como linfócitos CD8, tá certo? Existem também os linfócitos T auxiliadores, tá? E existem também os linfócitos T supressores. São os 3 tipos de linfócitos T, tá? Os linfócitos T citotóxicos são os linfócitos que vão apresentar uma enzima chamada de perforina. As perforinas são enzimas que vão agir diretamente no agente infeccioso e vão romper a membrana plasmática desse agente infeccioso, beleza? Então, por exemplo, o linfócito T citotóxico vai reconhecer uma bactéria. Ao reconhecendo a bactéria, ele vai chegar lá e vai liberar as perforinas que vão lisar a membrana plasmática daquela bactéria, né, matando aquela bactéria. Beleza? Aí, ó, esses linfócitos T citotóxicos, né, eles rompem, né, a membrana plasmática de possíveis agentes infecciosos, reconhecendo possíveis proteínas estranhas presentes na sua membrana plasmática. Tá certo? Aí vejam só, esses linfócitos T citotóxicos, eles são muito importantes, muito interessantes e muito estudados numa situação muito específica de transplante de órgãos, tá certo? Nesse transplante de órgãos, pessoal, a rejeição do possível órgão que é adquirido se dá graças à ação desses linfócitos aqui T citotóxicos, que quando, né, um órgão apresenta células com proteínas de membrana estranhas que não são reconhecidas pelo organismo, esse CD8, né, que é esse linfócito T citotóxico, vai chegar lá no órgão e vai começar a destruir as células do órgão, porque ele não vai reconhecer aquele órgão lá como sendo do próprio indivíduo, tá certo? Vai reconhecer aquele órgão como sendo um possível agente invasor, tá bom? Então, para não haver isso, existem vários estudos, né, que, né, analisam diversas estratégias diferentes para não haver rejeição do organismo através de linfócitos T citotóxicos, tá? Então, como é que acontece essas estratégias? Várias possíveis, né? A primeira delas é a análise de compatibilidade genética, né, que precisa haver entre o possível doador, né, e também, né, o receptor, tá certo? Além disso também, os indivíduos que recebem, né, os receptores recebem o órgão, né, eles precisam passar por um tratamento medicamentoso para suprimir a ação desses CD8, tá certo? E só assim, tá, as chances de não rejeição desse órgão será, né, uma chance grande, através dessas estratégias, tá certo? De análise de compatibilidade entre os indivíduos, tá, tanto doador quanto receptor, tá certo? E utilização de medicamentos, tá, de supressão de CD8 para que o indivíduo ele não venha a rejeitar o órgão que ele está recebendo, tá bom? Além disso, pessoal, existem também os linfócitos T auxiliadores. Esses linfócitos T auxiliadores, o que é que eles vão fazer? Simples, eles vão reconhecer, tá certo? O possível patógeno, tá? O possível antígeno, tá certo? E vão, de certa forma, tá, apresentar e estimular, tá certo? Né? Apresentar o antígeno aos linfócitos B, tá? E estimular a diferenciação dos linfócitos B em plasmócitos, tá? Então, o que é que os linfócitos T auxiliadores fazem? Reconhecem, né, um antígeno, um possível agente infeccioso, tá certo? E apresenta, né,
esse agente infeccioso ao linfócito B e diferencia esse linfócito B em plasmócito, para que esses plasmócitos venham a produzir, né, as imunoglobulinas ou, de certa forma, os anticorpos, tá? Aí vejam só, esse processo aí, tá, ele só ocorre através da ação das interleucinas, tá? As interleucinas, né, são compostos, né, que são produzidos tanto por monócitos, né, por macrófagos, quanto também por linfócitos T auxiliadores, tá? Na diferenciação de linfócitos B, tá certo? Em plasmócitos, para que haja aí a produção de anticorpos, tá? Então as interleucinas são, né, essas enzimas, tá? Essas substâncias que agem dessa maneira aí, tá certo? Aí, ó, já os linfócitos T supressores, né, eles agem suprimindo a produção de anticorpos, ou seja, eles agem suprimindo os plasmócitos, tá certo? No momento em que a produção de anticorpos já não serve mais, tá? Já não é mais, digamos que, necessária, tá? Então, os linfócitos T, né, supressores, eles agem suprimindo a ação necessariamente aí dos plasmócitos em termos de produção de anticorpos, tá? Por isso que eles são tão importantes. Porque vejam só, beleza, né, a bactéria já morreu. E aí, precisa produzir anticorpo ainda? Não. Então os linfócitos T supressores vão agir dessa forma, tá? Suprimindo a produção de anticorpos. Já aqui, pessoal, deixa eu só tomar uma água, aula longa a de hoje, né? Tá certo? Aí, pessoal, vejam só. A gente falou de imunidade humoral e falou também de imunidade celular, tá? Essa imunidade humoral, tá certo? Que tem a ver com a produção de anticorpos, ela é muito utilizada, tá, na imunização, através de vacinas. Em que muitas vacinas elas apresentam mais de uma dose, mais de uma dosagem. Para quem não sabe, as vacinas, né, elas apresentam no seu interior o próprio patógeno, só que enfraquecido ou fragmentado, tá certo? Aí o que acontece? Quando a pessoa recebe a vacina, ela apresenta aí um pico de produção de anticorpos, tá? Só que se essa vacina for dividida em duas dosagens, ela recebe inicialmente um pico de produção de anticorpos, tá? Na primeira aplicação do antígeno, né? Do possível patógeno, tá? Enfraquecido, obviamente. E depois, na segunda aplicação, né? Essa pessoa tem um pico ainda maior na produção de anticorpos, gerando aí um tipo de memória imunológica, tá? Já aí, ó, além de haver essa produção de memória imunológica a partir da produção de anticorpos, também há, né, a produção de células de memória. Galera, as células de memória, né, são células especializadas, são tipos de linfócitos T especializados, pessoal, no reconhecimento de patógenos específicos. Então, na memória celular, tá? Na imunidade celular, existe um tipo de célula chamada de célula de memória ou linfócito T de memória, tá? Em que ele é especializado no reconhecimento de patógenos específicos, beleza? Então, por que uma pessoa, por exemplo, adquire imunidade quando tem catapora? Né? Porque o vírus ele é reconhecido, são produzidos anticorpos na memória humoral e na imunidade, celular, são produzidas células de memória, tá certo? Então, pessoal, quando o indivíduo ele adquire uma doença, né, ele produz tanto anticorpos, tá certo? Na memória imunológica, quanto produz também, né, células de memória. Tá certo? Que são células necessariamente que reconhecem o patógeno específico que causa aquela infecção. Tá certo? Aí essas células de memória, quando reconhecem aquele patógeno específico, tá? Quando reconhecem aquele patógeno específico, essas células de memória vão deflagrar todo um processo imunológico para que o organismo reaja rapidamente contra aquele possível patógeno. Tá certo? Então as células de memória são células especializadas em reconhecimento de patógenos específicos no nosso organismo. Aí, ó, falando de imunidade, tá? A nossa imunidade pode ser basicamente classificada de duas maneiras. Deixa eu passar aqui para vocês entenderem. Existe uma imunidade ativa
em que ocorre a produção de anticorpos, tá? E existe uma imunidade passiva, tá certo? Dentro da imunidade ativa, existe a ativa natural e a ativa artificial, tá? Todas as vezes que vocês escutarem o termo, né, artificial, falando em imunidade, tenham certeza em que há uma intervenção do homem para, né, a aquisição daquela imunidade. Por exemplo, imunidade ativa, né? Na imunidade ativa ocorre a produção de anticorpos, né? Imunidade ativa, na imunidade ativa ocorre a produção de anticorpos. Na ativa artificial ocorre a produção de anticorpos com a intervenção do homem, intervenção humana. Beleza? Então, ativa artificial, intervenção humana. E qual é o processo de intervenção humana que serve para a produção de anticorpos? A vacina, tá? Então, na imunidade, né, ativa artificial ocorre aí a produção, aí a produção de vacinas, né? Então, na imunidade ativa artificial ocorre a utilização de vacinas, tá? Então, imunidade ativa artificial, produção de anticorpos utilizando vacinas, porque tem uma intervenção humana, tá? Já na imunidade, né, ativa natural, né, se é natural, não tem intervenção humana, tá? Então, se não tem intervenção humana, tá certo? E ela é ativa, produz anticorpos, tá? Como é que ocorre essa imunidade? Como é que ela é? Simples, adquirindo a doença, tá? Então, na imunidade ativa natural é quando o indivíduo ele adquire o patógeno, a doença mesmo, tá certo? Em adquirindo a doença, obviamente, ele vai adquirir anticorpos, vai adquirir defesa, tá? Então, ativa, produção de anticorpos, ativa natural, adquirindo a doença, ativa artificial, né, através do uso de vacinas. Beleza? Agora, imunidade passiva. Na imunidade passiva, a gente não produz anticorpos, o nosso organismo não produz anticorpos. O nosso organismo já adquire os anticorpos prontos, advindos de um outro organismo, de um outro ser. A imunidade passiva natural. Passiva, a gente adquire os anticorpos vindos de um outro ser. Natural, de maneira natural, sem haver uma intervenção humana intencional. Tá? Dá um exemplo aí, JP. A amamentação. Tá? Na amamentação, a mãe está passando anticorpos para a criança através do leite materno, de maneira natural. Perdão. Beleza? Já na imunidade passiva artificial, tem aí uma intervenção humana de maneira intencional, tá certo? Em que o ser humano, tá certo? Ele de maneira intencional induz um outro organismo a produzir anticorpos, retira os anticorpos desse outro organismo, tá? E injeta numa pessoa. Dá um exemplo aí. O exemplo que nós temos é o exemplo do cavalo, tá? Do cavalo e do ser humano, tá? Em que, né, o cavalo é utilizado para a produção do soro antiofídico, no soro antiveneno das serpentes, por exemplo. Tá certo? Aí o que é que os pesquisadores fazem? Injetam veneno de cobra, de serpente, tá, no cavalo, tá? Esse cavalo produz anticorpos, o pesquisador retira um pouco do sangue do cavalo, isola o plasma, isola somente os anticorpos e injeta numa pessoa, tá, que sofreu uma picada de uma serpente, para combater o veneno. É isso que acontece, tá? O cavalo está produzindo os anticorpos, tá certo? O ser humano pegou os anticorpos do cavalo, injetou numa pessoa, tá certo? Esse tipo aí de anticorpos sorológicos advindos do soro antiofídico, tá? Essa aquisição de anticorpos para o ser humano dessa maneira é, na verdade, um tipo de imunidade passiva artificial. Isso para o ser humano. Aí você pergunta, JP, e para o cavalo que recebeu sangue? Para o ser humano, né, ele recebeu os anticorpos prontos do cavalo, é uma imunidade passiva artificial. E para o cavalo? O cavalo que recebeu o veneno e que produziu seus próprios anticorpos. Que imunidade é a dele? Aí no caso do cavalo, né, ele está recebendo aí uma imunidade, uma imunização, tá, ativa artificial.
pois está sofrendo aí uma intervenção humana, tá? Ou seja, é artificial, tá bom? E é ativa porque ele próprio está produzindo os seus anticorpos, tá certo? Então, em todo esse processo que eu falei, tá? No cavalo nós temos uma imunidade ativa artificial, tá? E o ato de retirar os anticorpos do cavalo e inserir numa pessoa, isso aí é uma imunidade passiva artificial. Porque é passiva porque o humano está recebendo os anticorpos prontos já, tá? Só que, né, está havendo uma intervenção aí de uma outra pessoa, tá? Que está coletando aí esses anticorpos e injetando em um ser humano que sofreu uma picada de uma cobra, para combater o veneno da cobra, tá bom? E aqui por último, pessoal, né, o tecido linfático, tá? Que tem aí nesse capítulo de vocês. O tecido linfático também é um tecido mais fluido, né, mais líquido, tá certo? Que apresenta também, né, um plasma linfático, né, com água, né, nutrientes, minerais, etc, 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 tá certo? E apresenta também elementos figurados, apresenta também células, tá? Em que essas células, a grande maioria delas são linfócitos, tá? Linfócitos ou linfócitos mortos, tá? Que foram, na verdade, drenados, né, de um local que teve infecção, né, e os linfócitos morreram em seguida após a infecção, tá certo? Eles são drenados pelo sistema linfático e vão parar, né, no tecido linfático, na linfa, tá bom? Ou são linfócitos que estão prontos para serem maturados, amadurecidos em algum tipo de órgão linfóide, tá certo? Ou especificamente no local específico da infecção, tá certo? Aí vejam só, com relação aqui, né, ao tecido linfático, se vocês perceberem, né, aqui nós temos uma série de vasos, deixa eu só apontar aqui, nós temos uma série de vasos sanguíneos, tá certo? E entre os vasos sanguíneos tem alguns vasos que são os vasos linfáticos, tá certo? Que pertencem ao tecido linfático e dentro, sistema linfático, perdão, e dentro desses vasos linfáticos é lá que tem a linfa, é lá que tem o tecido linfático, tá certo? Então, dentro aí desses vasos linfáticos, tá? Nós temos necessariamente o tecido linfático, que é a linfa, que apresenta aí, né, o plasma linfático e também os elementos figurados, que são representados basicamente por linfócitos, né, em que cerca de 95% é linfócito, tá certo? E alguns, né, leucócitos granulócitos, tá bom? Meus amores, né, quero muito agradecer a presença de vocês aqui, tá certo? Fico muito feliz que você está assistindo a minha aula nesse momento, tá? Na próxima aula nós trataremos de tecido muscular, fique atento, tá certo? Estude bastante. Beijão, tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu, galera. Beijo.